Olá, minha querida, olá, meu querido. Aqui é pastor Marcos Félix. Eu estou agora me preparando para iniciar o estudo sobre arrebatamento. Fique aí, aguarde, não saia. E eu quero já te fazer um pedido para você se inscrever no nosso canal, compartilhar. Nós temos já mais de 100 vídeos. Veja um que cabe em você certinho, como dizem aí. E aí, você aproveita, compartilha, mas se inscreva no nosso canal. Então daqui a pouco eu vou estar vindo falando sobre arrebatamento e as crenças que existem em torno de todo esse estudo sobre esse tema chamado arrebatamento. Deus te abençoe, eu já estou chegando. E sabe de uma coisa, nunca é sorte, sempre é Deus. Nunca foi sorte, sempre será Deus. Deus te abençoe. Fica aí, não sai não, eu já estou vindo com novidade, arrebatamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bem, a gente inicia falando sobre arrebatamento. E a gente sabe que o arrebatamento que hoje é divulgado é aquele que onde Cristo, o próprio Jesus, vem buscar a igreja e do nada desaparece todos os crentes em Jesus, os escolhidos, e tem até aqueles dizeres, né? Se por acaso esse carro estiver desgovernado é porque eu fui arrebatado. E aí creem que os aviões vão caírem, e é aquela história que a gente ouve muito hoje, que hoje se crê muito nesse tipo de arrebatamento. Mas existem outras visões. Eu aqui não vou defender nenhuma nesse momento. Depois eu vou falar lá no final o que eu acredito, o que eu acho por bem acreditar. Então assim, eu quero falar nesse momento sobre pós-milenismo. Pós-milenismo. Depois eu vou colocar alguns textos para que você possa também, e algumas... hoje na internet você pode buscar aí o conhecimento muito facilmente. Na minha época eram os livros tão somente e as palestras, mas hoje você tem um vasto conhecimento e pode colocar na balança aí, ouvir. Tem muita porcaria também, muito besterol de gente que não conhece nada e que nunca estudou e também não tem nenhum compromisso com Deus e joga a besteira aí no ar, e aí você fica todo complicado num tema que não é fácil não. Mas vamos falar sobre pós-milenismo. Bem, no pensamento desse pessoal, o reino de Deus é entendido como uma realidade presente. Eles usam até Mateus 13 para dizer isso, que vai falar de parábola, vai falar de semeadura. E falando nesse reino, para esses que são do pós-milenismo, esse reino de Deus que já é instaurado, vocês lembram que Jesus, há um texto que fala que, da Bíblia que fala, é chegado o reino dos céus. Para eles, na verdade, ele já acontece, já é entendido como uma realidade presente. E que esse reino ele já tem o seu crescimento que vai ser gradual, que é gradual. Ele é sistêmico, ele é gradual, ele é pragmático, ele é constante, mais extenso. Mas eles também dizem que não necessariamente será de 1000 anos, porque eles podem até citar que para Deus 1000 anos é como um dia e vice-versa. Então eles não consideram muito que esses 1000 anos do reinado vão ser literalmente 1000 anos. Então os que creem no pós-milenismo, eles acreditam nisso. Mas o grande diferencial deles, dos outros temas que a gente vai falar, ou das outras crenças que estão em torno do arrebatamento, é que eles acreditam que as coisas vão melhorar. As coisas já vão melhorar. Antes mesmo de Jesus voltar, eles creem que as coisas vão melhorar, o mundo vai ficar melhor, as pessoas vão aceitar Jesus, vão crer no sacrifício de Jesus e o mundo tende a melhorar. O pessoal que crê nessa linha de pensamento do pós-milenismo, crê e é o diferencial deles, que eles esperam que as coisas, o mundo, tudo vai melhorar mesmo antes da vinda de Jesus. Eu vou depois jogar alguns textos para que você possa estar... Mas hoje tem uma linha grande aí, você pode ir no YouTube, no Google, tem as bibliotecas teológicas, tem uma maravilhosa nos seminários
os melhores seminários teológicos, seja o batista, o presbiteriano, que você possa ter acesso. Talvez não possa levar o livro para casa, mas lá você poderá ler esses livros. Então é isso. Os que creem nessa linha de pensamento pós-milenismo, eles creem nisso, que o reino já está aí. É uma realidade presente, ele vai crescendo gradualmente, é extenso, mas não necessariamente vai ter aquele reinado de 1000 anos. E o diferencial é que eles creem que as coisas vão melhorarem antes mesmo de Jesus voltar. Bem, agora a gente vai falar sobre o pré-milenismo. É possível que esse tipo de crença tenha sido a concepção mais aceita, ou a crença mais aceita nos 3 primeiros séculos. E a gente pode citar aqui no meio dos mais conservadores, os batistas e até grupos pentecostais, igrejas fundamentalistas, independentes, foi muito aceita essa crença, essa concepção, onde eles observam que há provas de um período de 1000 anos. Eles creem no milênio. Diferentemente da outra crença, eles creem no milênio. E creem no reinado de Cristo, onde Cristo vai reinar de fato, literalmente, 1000 anos. É interessante dizer que eles dividem que se haverá ou não a presença da igreja durante a tribulação. Entre eles, desses que creem no pré-milenismo, há aqueles que ainda estão em dúvida se a igreja vai estar na tribulação, se a igreja vai estar nesse período, mas eles concordam que a situação do mundo piorará. Vai piorar muito a situação do mundo, diferentemente das outras crenças, ou da crença que nós falamos anteriormente. Eles creem que o mundo vai piorar. E de fato as coisas não têm melhorado, não. E as coisas vão piorar antes da segunda vinda de Cristo. Isso será uma contraposição a esse período que haverá de paz também. A gente costuma falar muito do anticristo, do Maitreya. É um tema até para depois a gente falar sobre ele. Mas a gente fala muito quando fala de Apocalipse, arrebatamento, as 2 testemunhas do Apocalipse, que dizem ser Moisés e Elias. A gente pode falar sobre isso mais à frente também, mas gira em torno desse tema. Não ficar aqui 1 ano falando sobre isso, mas a priori, de forma bem sucinta, vai haver um período de paz, um período de justiça nesse mundo. E quem crê no pré-milenismo crê nisso, crê que as coisas vão melhorar antes da segunda vinda de Jesus. Eu preciso também abordar e observar que há uma abordagem pré-milenista específica, chamada de dispensionalismo. E aí você no Google pode colocar lá, dispensionalismo, e você vai entender um pouquinho. Eles acreditam que Deus, de uma forma bem distinta, diferenciada, vai retornar o seu relacionamento com Israel. E isso vai acontecer depois da igreja ter saído do mundo, ou como nós falamos, ser arrebatada. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, Deus vai reatar com o povo de Israel. E aí daria um caráter do milênio, um caráter judaico. O milênio seria judaico. Seria a segunda chance, uma oportunidade do povo de Israel se reaver com Deus. E com a subida do Espírito Santo, cada um por si, as pessoas poderiam também entregar-se a Jesus quando a igreja sobe, tirando assim a igreja da tribulação, e podendo assim a igreja retomar esse relacionamento com o povo de Israel, o povo judeu. Eu não posso deixar passar em branco a crença do amilenismo. Amilenismo, você pode colocar lá no Google, amilenismo. A grosso modo, e é literal pensar, que eles não acreditam no milênio, é só isso. Nem no reinado de Cristo, nesse milênio. Para eles, o grande julgamento final vai acontecer imediatamente a seguida da vinda de Cristo. Ou seja,
esse grande julgamento vai ser, por conseguinte, vai vir seguido da segunda vinda de Cristo. Não tem papo de milênio, não tem esse negócio de Jesus reinar 1000 anos, não. Ele vem, pabum, julgamento. Eles até têm muitas afinidades com os pós-milenistas. A diferença é que o milênio para os pós-milenistas, a gente falou, já está acontecendo. Já está acontecendo e não quer dizer que seja de 1000 anos. Ele é gradual, como eu falei anteriormente. Mas para o pessoal que crê no milenismo, nem isso tem. Não vai ter negócio de Jesus vem, tem o julgamento e pronto, e acabou. Você já deve ter ouvido falar em pré-tribulacionismo. Palavra difícil, né? Pré-tribulacionismo. Eles realmente sustentam que haverá 2 fases na vinda de Cristo, sendo possível até 3 ressurreições. Você já ouviu falar nisso? 2 fases a gente já ouviu falar, mas 3 ressurreições. Vou te explicar. Eles creem que vai ter a primeira ressurreição. Vai ver Paulo falando sobre alguma coisa que a gente vai preceder, não pode preceder. Aqueles que já morreram, ou seja, vai ter a primeira ressurreição dos justos que morreram antes da tribulação. Vai ter a ressurreição dos santos, que são aqueles que morrem como mártires na tribulação. E depois vai ter a ressurreição dos incrédulos. Mas dos incrédulos, pastor? Eles creem assim. Por quê? Porque os incrédulos precisam reviver para serem julgados. Aí tem outra questão de falar de sono da alma. E os judeus até usam outro termo, que seria descanso. E tem um monte de coisa aí que também daria outro vídeo. Mas a verdade é, eles creem nas 2 vindas de Jesus e também 3 ressurreições. Vou repetir para você. Os justos antes da tribulação que morreram, né, vão ressurgir. E também aqueles que vão morrer na tribulação vão ressurgir. E os incrédulos que vão ressurgir para serem julgados e para todo sempre terem a morte eterna no inferno. Ainda que o inferno não tenha sido preparado para o homem. Eu já disse isso no outro vídeo, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos maus. E eles fogem de lá. Então fuja você de lá também. Como fazer isso, pastor? Dê a sua vida a Jesus. Dê a sua vida a Jesus. Bem, eu tenho que falar também dos pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo. Esse aí é uma interpretação menos literal dos últimos eventos. Menos literal. Eles vão com mais cuidado. Por exemplo, eles pegam o Apocalipse e o que parece, o que é ilustração ou figura. A gente sabe que o livro de Apocalipse foi escrito para o povo de Deus. Até aquela situação que Jesus fala, eis que estou à porta e bato, está falando para não crente. Na verdade, toda a Bíblia foi escrita para os crentes em Jesus. Porque quem tem o Espírito entende a palavra de Deus. E aí nós abençoamos os que não entendem. Mas ela foi escrita toda para o povo de Deus. O povo de Deus consegue entender os mistérios de Deus. Ele revelou ao seu povo. Então às vezes a gente usa uns textos para dizer que não, é para o povo de Deus, para aqueles que são eleitos, escolhidos por Deus. Como diz João, eu escolhi vocês e vos designei para que deis frutos. E os vossos frutos permaneçam. Então assim, os pós-tribulacionismos, que creem nessa crença de pós-tribulacionismo, eles têm interpretação menos literal dos últimos eventos. Eles usam aquela questão de interpretação conforme o jeito, o porquê, a perspectiva do autor. E no caso do Apocalipse tem muitas figuras. Em Daniel tem muitas figuras. Então tem que ter um maior cuidado. Então eles têm esse cuidado. A tribulação para eles tem uma... A gente já viu isso aqui, uma duração substancial. E a igreja vai estar presente no milênio para eles. Eles até chegam a dizer que já está acontecendo isso aí de uma forma mais geral.
eles dizem que a tribulação já é real. Os tempos já estão sendo abreviados. A gente já vê um monte de problema, um monte de dificuldade. Eles creem desse jeito. E aí como juntar uma coisa a outra? Como juntar uma coisa a outra? Os teólogos acharam até uma forma, eles até acreditam mais nessa questão do pós-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Vê como é difícil? A gente falou de tanta coisa aqui, mas os teólogos, de uma forma geral, eles tentam achar algo, lembrando que Jesus disse que não compete os tempos a ele nem os anjos do céu, mas o Pai. E eu, em particular, creio que Deus deixou essa incógnita, eu falo isso anteriormente, para que a gente não soubesse mesmo, vai vir como um ladrão. Os homens tentam criar formas e tudo mais, mas o que eu quero dizer para você é que tem uma forma muito melhor de se preparar. É o que João 3,16 diz: crê no Senhor Jesus e você vai ser um réu absolvido. É você viver uma vida santa, com intimidade com Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus. E o melhor jejum, sabe qual é? Disse um saudoso pastor Sebastião Ferreira da PIB de Vila da Penha, ele dizia que o melhor jejum é você deixar de pecar os pecados que você sabe que pode deixar de pecar. Mentir, roubar, se prostituir, se viciar. Gente, a melhor coisa a fazer é se preparar em Cristo. Não deixar o azeite acabar e também estar vigilante, porque ela virá como um ladrão. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viesse em nossa casa, nós estaríamos esperando ele. Mas Jesus virá não como ladrão, mas da forma inesperada que o ladrão vem. Ou seja, esteja vigilante. E como você faz isso? Lendo a palavra. E como você faz isso? Tendo intimidade através de oração. E como você faz isso? Vivendo a sua vida, o seu testemunho. Você precisa ser uma Bíblia ambulante. E aí você não vai estar preocupado se vai acontecer os 1000 anos, se não vai acontecer, se o milênio já acontece, se ele ainda vai acontecer, uma Atreia vai surgir, o anticristo vai surgir, beleza, mas você está tranquilo porque você está em Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que o morrer é lucro, mas só pode falar isso quem vê coisas inefáveis. Então é através da palavra, é através da oração que você fala com Deus e ouve Deus falar, e é através do agir de Deus, usando você como testemunho real, porque as suas ações falam muito mais que as suas palavras, que as coisas vão acontecer. Espero ter elucidado ainda de forma muito simplória, os recursos são poucos, mas o desejo é grande que você tenha um encontro com Jesus. O desejo é grande que você se fortaleça na fé através da palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a oração é para que você esteja pronto, para quando o Senhor, que vai aparecer, isso é certo, e do Oriente e do Ocidente virão e se lamentarão, você possa subir. E se o julgamento vai acontecer de imediato, ou se haverá os 1000 anos, ou se a tribulação já está acontecendo ou vai acontecer, isso pouco importará. O que importa é que você está com Cristo e nova criatura é. E as coisas velhas ficam para trás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Marcos Félix. Se você puder dar um like aí, curtir o nosso canal e compartilhar o nosso canal, porque ele foi feito para abençoar você, a sua família, a tua igreja e quem quer que deseje ser abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Paz.